inteiro permaneceu unido como um só. E Deus desceu para pôr fim àquilo. Não havia conflito entre as nações. Não havia fome entre o povo. Não havia desordem em lugar algum. Em vez disso, havia estrutura, havia poder e havia uma imensa construção subindo em direção aos céus. Por trás de tudo estava um único homem. Seu nome era Nimrod. E o que ele criou não foi apenas uma cidade. Foi o primeiro sistema construído por mãos humanas com a intenção de funcionar totalmente separado de Deus. Mas o que fez Deus intervir em Babel? O que havia escondido naquela estrutura que fez o céu reagir? Que conhecimento proibido precisava permanecer enterrado por tantas gerações? As Escrituras resumem esse relato em apenas alguns versículos, mas sob a superfície existe um segredo profundo. Nimrod não queria apenas alcançar os céus. Ele queria tomar o lugar de Deus aqui na terra. A Torre de Babel não foi um erro de arquitetura. Foi um plano deliberado, uma rebelião silenciosa contra o Criador, uma estrutura feita para que a humanidade jamais precisasse olhar para o céu novamente. Mas quem era esse homem chamado Nimrod? Por que as Escrituras o chamam de poderoso, mas nunca de justo? O que Deus viu ao tomar a decisão de descer e confundir a linguagem humana? E por que a essência de Babel parece tão familiar mesmo nos dias de hoje? Fique conosco até o fim e descubra as respostas. A história de Nimrod que poucos ouviram, a realidade oculta por trás da Torre de Babel, o primeiro império da humanidade e a estrutura que tentou desviar o plano de Deus. Porque certas histórias não permaneceram enterradas nos tempos antigos. Elas continuam ecoando no mundo em que vivemos agora. Hoje você ouvirá um relato que raramente é contado por completo. O relato de Nimrod, uma figura que surgiu pouco depois do grande dilúvio e mudou o rumo da história humana ao tentar construir uma civilização que excluía completamente Deus. Fique até o final, porque o que começou em Babel não ficou no passado distante. Ainda repercute nos nossos dias. A terra ainda recuperava o fôlego após o grande dilúvio. As águas haviam recuado, mas o terror permanecia. Os descendentes de Noé caminhavam pela terra com grande cautela, sabendo que o castigo divino não era uma lenda distante, mas uma lembrança vívida. Cada rio que transbordava, cada nuvem escura que se formava no céu, fazia os corações tremerem. Foi nesse mundo marcado pelo medo que ele surgiu. Nimrod. As Escrituras apresentam seu relato de forma breve, mas com grande significado. A passagem aparece em Gênesis capítulo 10, versículo 8, onde se diz que Cuxi gerou Nimrod. Ele se tornou o primeiro homem poderoso sobre a terra. Nimrod descendia diretamente de Noé. Seu avô era Cam, filho de Noé, cuja linhagem carregava o peso do julgamento e do conflito. Seu pai, Cuxi, era uma figura conhecida entre as tribos. Poderoso, admirado, alguém que guiava muitas pessoas. As Escrituras não revelam quem foi a mãe de Nimrod, nem mencionam irmãos ou irmãs, mas deixam claro que ele nasceu em uma família de grande influência, numa terra rica que mais tarde seria chamada de Planície de Sinar. Essa foi a região onde as magníficas cidades da Babilônia surgiriam um dia. O nome Nimrod era bastante incomum. Tradições antigas em hebraico ligam seu significado à ideia de um rebelde, alguém que se levanta contra a autoridade ou desafia o que está estabelecido. Para muitas pessoas, esse nome parecia pesado demais para um recém-nascido. Por que dar esse nome a uma criança? Perguntou um ancião ao ver o bebê no colo da mãe. Porque ele não será como os outros, respondeu Cuxi com convicção. Ou talvez porque ele vai causar problemas, sussurrou outro em tom baixo. Desde pequeno, Nimrod era diferente dos demais. Não era apenas mais alto ou mais forte que as outras crianças.
Havia algo incomum em seu olhar, observava mais do que participava, sustentava o olhar por mais tempo do que desviava. Raramente chorava, nunca se assustava com sons repentinos ou com a aproximação de animais. Enquanto os outros se escondiam, ele se aproximava. Essa criança não conhece o medo, comentou um homem após ver Nimrod se aproximar de um animal preso numa armadilha. Ele ainda vai aprender o que é o medo, respondeu outro. Ou talvez nunca aprenda, acrescentou uma terceira voz. O mundo que formou Nimrod era profundamente devoto a Deus, mas dominado pelo medo. O Criador era reverenciado, mas também temido. As histórias do dilúvio eram repetidas sem cessar para cada nova geração, como advertência e lembrete constante. Vocês nunca devem esquecer, disse um ancião ao redor das chamas. Deus já destruiu este mundo uma vez. Nimrod ouvia tudo em silêncio, sem dizer uma palavra. Com o passar das estações, sua força física se desenvolveu de maneira incomum. Suas ações eram decididas. Sua presença exigia atenção, mesmo enquanto ainda era jovem. Homens e mulheres começaram a perceber que, sempre que Nimrod se aproximava, as conversas silenciavam. As pessoas o encaravam. Algumas sentiam segurança, outras inquietação. Ele se move como se já soubesse para onde vai, comentou um líder de uma tribo. E como se não precisasse da aprovação de ninguém, respondeu outro. O nome Nimrod começou a se espalhar pelos acampamentos. Era mencionado em conversas, em sussurros cautelosos, em expressões cuidadosas de admiração. Seu pai Cush percebeu que seu filho estava chamando muito mais atenção do que o normal. As pessoas te olham de forma diferente, comentou numa noite. Elas apenas percebem quem eu sou, respondeu Nimrod, encarando as chamas. As escrituras fazem uma declaração incomum sobre esse homem. Não dizem que ele recebeu bênçãos. Não dizem que ele recebeu um chamado divino. Elas dizem algo bastante distinto. Ele se tornou o primeiro a ser poderoso sobre a terra. Não há menção de fé. Não há menção de submissão. Há apenas menção de poder. E naquele mundo ainda tremendo diante da ira de Deus, algo novo, silencioso e perigoso estava tomando forma. Um tipo de força que não dependia da oração. Uma força que não vinha de se curvar, mas da simples presença. Enquanto as famílias de Noé tentavam reconstruir a vida por meio da obediência, um jovem crescia com algo totalmente diferente pulsando no peito. Algo que não se intimidava diante dos céus. E a pergunta que começava a surgir, ainda sem resposta, pairava em silêncio entre aqueles que observavam esse desenvolvimento notável. Que tipo de poder estava surgindo junto com Nimrod? As estações passaram sem aviso. O jovem amadureceu enquanto a humanidade tentava esquecer o medo das águas. As famílias se espalhavam pelas terras abertas, buscando espaço, sustento e proteção. Mas além das áreas cultivadas, se estendiam densas florestas, cheias de sons estranhos e criaturas ferozes. Poucos tinham coragem de entrar nesses lugares. Nimrod entrava direto. Seu corpo ganhou força antes do tempo. Seus movimentos eram precisos e controlados. Ele observava a direção do vento, as marcas no chão, os padrões das feras selvagens. Enquanto outros aprendiam a fugir do perigo, ele aprendia a enfrentá-lo de frente. Não por imprudência, mas por total domínio. Não vá tão longe. Alertou um homem certa manhã ao ver Nimrod indo em direção à floresta. Alguém precisa ir lá, respondeu Nimrod, sem olhar para trás. Logo começaram a surgir relatos. Um leão que atacava o gado foi encontrado morto perto do rio. Um enorme javali que causava pânico simplesmente desapareceu. Criaturas que antes faziam homens adultos tremerem de medo, agora estavam sendo vencidas. Sempre havia alguém pronto para dizer que Nimrod estava presente.
Os povoados começaram a experimentar mais segurança quando ele estava por perto. As noites ficaram mais tranquilas. As mães conseguiam descansar sem tanta preocupação. As crianças podiam brincar sem olhar constantemente para as sombras. Enquanto Nimrod estiver entre nós, nada pode nos fazer mal, declarou um homem. Ele enfrenta o que nos apavora, respondeu outro. O que começou como proteção se transformou silenciosamente em dependência, sem que ninguém realmente percebesse. Mas não eram apenas os animais selvagens que se calavam com sua presença. As pessoas também. Sempre que Nimrod aparecia, as conversas cessavam. Sempre que ele falava, todos ouviam. Ele nunca elevava a voz. Não havia necessidade. Sua simples existência impunha respeito. Os anciãos começaram a perceber. As pessoas lhe dão mais atenção do que a nós, comentou um deles com preocupação na voz. Elas se sentem seguras com ele, respondeu o outro. Sentir-se seguro não é o mesmo que ser guiado, rebateu o primeiro. Mas o momento já havia passado. As Escrituras resumem esse período em apenas algumas palavras, encontradas em Gênesis capítulo 10, versículo 9. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. E assim, as pessoas começaram a dizer que ele era como Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor. Essa frase começou a se espalhar como um título. Era repetida em tendas, nos caminhos, ao lado das fogueiras à noite. Ele é poderoso diante do Senhor, diziam alguns, com admiração profunda. Deus certamente o protege, declaravam outros com convicção, mas nem todos viam isso como elogio. O que exatamente significa estar diante do Senhor? Questionou um ancião certa noite. Significa favor divino, respondeu um homem mais jovem. Ou talvez signifique que Deus mantém os olhos sobre ele, corrigiu o velho em tom calmo. A expressão carregava significado antigo e peso sagrado. Estar diante do Senhor sempre esteve ligado ao temor, à entrega e ao santo respeito. Mas Nimrod não demonstrava nenhum sinal de medo. Ele não se curvava, não buscava orientação do alto, agia como alguém que já havia decidido seu próprio caminho. Ele nunca pede conselhos aos outros, observou um líder entre as tribos. Também nunca busca aprovação, acrescentou outro. Ainda assim, apesar de tudo, as pessoas continuavam a segui-lo. Pouco a pouco, o ato de caçar deixou de ser apenas uma questão de sobrevivência. Isso evoluiu para uma demonstração de domínio. Cada criatura abatida reforçava uma ideia perturbadora. Se ele podia dominar o mundo natural, também podia dominar os seres humanos. As pessoas começaram a procurá-lo antes de consultar os anciãos, antes de orar, antes de exercer paciência. Chamem Nimrod, diziam, ele resolverá a questão. E assim, quase sem perceberem, um título começou a surgir. Não foi concedido por Deus, não foi confirmado pelo céu, mas era repetido por vozes humanas em toda parte. Um poderoso caçador diante do Senhor. A frase foi ganhando força, espalhando-se como um estandarte. Ainda assim, uma dúvida silenciosa começou a surgir nos corações daqueles que ainda lembravam como Deus se relaciona com a humanidade. Estar diante do Senhor significava aprovação divina. Ou seria, na verdade, um ato de desafio. Essa incerteza nunca foi expressa abertamente, mas pairava em todo lugar. O mundo ainda carregava as marcas profundas da lembrança do dilúvio. Uma chuva mais intensa já era suficiente para fazer todos olharem ansiosos para o céu. Um leve aumento no nível do rio bastava para apertar os corações com medo. O dilúvio havia terminado há muito tempo, mas o medo persistia. As pessoas viviam espalhadas pela terra, cheias de incerteza, tentando seguir a Deus, enquanto lutavam com o pavor de outra catástrofe. A fé existia, mas ainda era frágil. Muitos seguiam por medo, não por verdadeira crença. Nimrod reconheceu esse padrão. Observava as expressões durante os encontros.
Via homens que falavam de Deus, mas tremiam de ansiedade. Percebia líderes que recitavam promessas divinas, mas não conseguiam trazer calma às suas próprias comunidades. Ele compreendeu algo muito importante. O medo governava tudo por dentro. Eles passam a vida esperando por desastres, comentou Nimrod a um grupo próximo. Depois de tudo o que aconteceu, quem pode culpá-los por isso? Respondeu um homem. O medo os torna impotentes, retrucou Nimrod com firmeza. E quem não tem poder não constrói nada que dure. Essas palavras começaram a circular entre o povo. Não eram apresentadas como oposição a Deus, mas como uma abordagem diferente. Nimrod não afirmava que Deus não existia. Ele apenas sugeria que depender totalmente dele talvez não fosse sensato. Precisamos de proteção que possamos ver, afirmou. Algo sólido que nossas mãos possam tocar, continuou. As pessoas absorviam cada palavra com grande interesse. O conceito agradava àqueles cujos espíritos estavam sobrecarregados pela preocupação constante. Passo a passo, Nimrod começou a oferecer algo que os anciãos não conseguiam: uma sensação de controle. Enquanto eu estiver presente, ninguém será pego de surpresa, declarou. Eu enfrento a ameaça antes que ela chegue até vocês. As pessoas percebiam que respiravam com mais alívio sempre que ele estava por perto. A presença de Nimrod diminuía suas angústias imediatas, e onde o medo desaparece, a confiança ocupa seu lugar. Enquanto Nimrod estiver conosco, dormimos mais tranquilos, comentou uma mulher. Ele nos mantém protegidos, concordou seu marido. Sem perceberem totalmente, as pessoas começaram a depender mais de um homem do que do próprio Deus. Decisões importantes agora eram apresentadas primeiro a Nimrod. Antes, consultavam os anciãos. Antes, oravam pedindo orientação. Agora a pergunta era: qual é a opinião de Nimrod? O que Nimrod decidirá? O que começou como proteção lentamente se transformou em autoridade total. Ele nunca precisou exigir poder. Ele o recebeu por causa do medo coletivo das multidões. Os anciãos tentaram emitir alertas. Esse caminho não é saudável, declarou um deles. Ele está assumindo um papel que não lhe pertence, observou outro. Mas o povo não queria ouvir tais palavras. Vocês falam de fé, respondeu um homem com dureza, mas ele nos dá segurança real. Nimrod passou a entender que o medo podia unir muito mais pessoas do que a obediência jamais conseguiria. Pessoas vivendo em terror aceitam ordens sem questionar. Elas entregam sua liberdade em troca de segurança. Enquanto permanecerem com medo, continuarão sendo minhas, murmurou suavemente para si mesmo. Pouco a pouco, suas palavras passaram a ter mais peso do que a sabedoria dos antigos. Sua presença começou a moldar cada decisão. Sua força se tornou o padrão pelo qual tudo era medido. O medo, que antes fazia os homens se curvarem diante de Deus, agora os fazia alinhar-se atrás de um líder que podiam ver com os próprios olhos. A fé estava sendo trocada pouco a pouco por controle. A confiança estava sendo redirecionada. E quase ninguém percebeu o momento em que o limite foi ultrapassado. O que havia começado como proteção acabou virando dominação. O que parecia cuidado genuíno se transformou em comando absoluto. Nimrod não estava mais apenas defendendo o povo. Estava governando sobre ele por completo. E a pergunta que começou a surgir, pesada e não dita, permaneceu sem resposta clara nos corações dos poucos que ainda lembravam quem realmente deve ocupar o centro da vida humana. E quando o medo toma conta, quem é que de fato detém o poder? Antes de seguirmos adiante, mostre seu apoio inscrevendo-se neste canal e apertando o botão de curtir. Isso nos permite continuar entregando relatos significativos como o de Nimrod, um governante que usou o medo, a união coletiva e a força para substituir a dependência de Deus. Agora vamos prosseguir.
porque a Torre de Babel continha uma intenção muito mais profunda do que parecia à primeira vista. A resposta não veio por palavras, mas por ações visíveis. As pessoas já não viajavam como antes. Famílias que antes vagavam sem restrições começaram a se estabelecer. Os abrigos temporários deixaram de ser temporários. O solo começou a ser dividido e reivindicado como propriedade de donos específicos. Algo completamente novo estava surgindo diante dos olhos de todos. No centro da vasta planície, 3 nomes começaram a ganhar destaque: Babel, Ereque e Acade. As Escrituras documentam esse desenvolvimento em Gênesis, capítulo 10, versículo 10. E o início de seu reino foi Babel, Ereque e Acade, todos localizados na terra de Sinar. Esses não eram simples povoados, eram cidades projetadas com intenção. Pela primeira vez, seres humanos viviam juntos sob a autoridade de um único governante humano. Tudo tinha estrutura, propósito e direção clara, e essa direção fluía inteiramente de Nimrod. É aqui que construiremos nosso futuro, ele anunciou, apontando para a ampla extensão de terra. Por que não continuamos avançando? Questionou um homem. Porque vamos nos estabelecer bem aqui, respondeu Nimrod sem hesitar. As pessoas começaram a se organizar em grupos. Alguns cortavam madeira, outros moldavam barro em tijolos, outros montavam guarda. Cada indivíduo recebeu uma tarefa específica. A vida diária passou a girar em torno da cidade, não mais ao redor da família ou do grupo tribal. Nos tempos antigos, o pai governava sua própria casa. Nos tempos antigos, o ancião orientava a comunidade. Agora, cada pessoa esperava pela instrução de um único homem. Quem tem autoridade para decidir isso? Questionou alguém certa vez. Nimrod veio a resposta imediata. Ele nunca se declarou rei. Não havia necessidade de tais declarações. A autoridade foi sendo transferida a ele gradualmente, primeiro como proteção, depois como orientação e, finalmente, como domínio total. As cidades cresceram a um ritmo impressionante. Muros de defesa surgiram, caminhos foram abertos pela terra. A sensação de segurança aumentava, mas junto com ela crescia algo bem mais pesado, uma dependência profunda. Temos proteção dentro desses muros, declaravam as pessoas. Nenhuma força externa nos ameaça aqui, diziam outros. Mas algo fundamental havia mudado sob a superfície. A submissão a Deus estava sendo lentamente substituída pela submissão ao sistema humano. A instrução divina de se espalhar e encher a terra estava sendo ignorada em favor de permanecer num único lugar. Cushi, agora em idade avançada, observava tudo com crescente inquietação. Deus nos ordenou a seguir em frente, disse ao filho numa certa noite. Deus nos ordenou a prosperar, respondeu Nimrod, e é exatamente isso que faremos aqui. As cidades deixaram de ser apenas refúgios, tornaram-se centros de autoridade. O que antes era influência pessoal, agora se convertia em estrutura formal. Regras foram estabelecidas. As decisões passaram a estar nas mãos de poucos. Fazer perguntas passou a ser visto como ameaça à ordem estabelecida. Nunca vivemos algo assim, comentou um ancião. Agora temos força de verdade, respondeu outro. Ou talvez agora estejamos sendo mantidos em cativeiro, sussurrou o primeiro, quase inaudível. O reino tomou forma não por designação divina, mas por ansiedade humana. Não por obediência fiel, mas por conveniência prática. Tornou-se o primeiro império da história registrada, construído não sobre a confiança em Deus, mas sobre mecanismos de controle. A autoridade de Nimrod já não dependia mais de sua presença física para funcionar. Ela existia dentro das fortificações, dentro das regras, dentro da estrutura organizacional. O domínio deixou de ser sobre uma pessoa e passou a habitar o próprio sistema.
E enquanto Babel, Ereque e Acade se consolidavam como centros de governo humano, uma pergunta começou a perturbar silenciosamente o pequeno grupo que ainda se lembrava do que Deus havia planejado para a humanidade. Qual era o propósito de reunir tantas pessoas num só lugar? A pergunta foi feita apenas por poucos, mas a maioria já estava ocupada demais para parar e refletir. As cidades continuaram a se expandir, estradas conectaram os assentamentos, as decisões eram tomadas com velocidade crescente. Um fator específico fazia tudo isso funcionar com eficiência quase perfeita. Todos falavam a mesma língua. As Escrituras registram esse detalhe com clareza em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo, toda a terra tinha uma só língua e usava as mesmas palavras. Não havia qualquer confusão. Não existiam falhas de compreensão. Sempre que alguém falava, todos entendiam. Sempre que uma ordem era dada, ela se espalhava rapidamente. A comunicação fluía tão suave quanto a água em terreno plano. Nimrod entendeu a importância disso antes de qualquer outro. Quando existe entendimento mútuo, tudo acelera. Ele afirmou durante uma reunião com os outros líderes. Não há espaço para discussão, observou um deles. Não há obstáculos, continuou Nimrod, e não há oposição. Suas declarações se tornaram o ritmo da vida cotidiana. As instruções partiam de um ponto central para cada canto distante das cidades. O povo funcionava como um único organismo. Cada pessoa entendia sua tarefa. Cada pessoa entendia o papel que devia cumprir. Esse método é mais simples, comentou um trabalhador a outro. Não precisamos pensar tanto, respondeu o companheiro. Apenas seguir as instruções. No início, essa unidade parecia algo positivo. Produzia organização, produzia eficiência, produzia resultados visíveis para todos. Os projetos de construção avançavam constantemente. A sensação de segurança aumentava. As pessoas se sentiam fortalecidas por meio da coletividade. Somos um só povo, proclamavam. Somos uma só voz. Mas pouco a pouco algo começou a mudar. A unidade deixou de ser algo orgânico e passou a ser algo exigido. Ter uma perspectiva diferente começou a causar desconforto. Fazer perguntas passou a ser interpretado como atraso. Qualquer um que discordasse do ritmo estabelecido era visto como uma interrupção. Por que tudo precisa ser feito exatamente desse jeito? Perguntou certa vez um idoso. Porque é isso que todos fazem, respondeu outro. E se o caminho estiver errado? Insistiu o idoso. Então todos estarão errados juntos, concluiu o mais jovem. Nimrod já não precisava estar fisicamente presente para ser obedecido. Sua forma de pensar já havia se espalhado pela linguagem compartilhada. Seus conceitos eram repetidos sem que ninguém os examinasse. Sua visão de mundo tornou-se a norma aceita. Unidade é força, proclamava em encontros públicos. Unidade é segurança, repetia a multidão. Mas a verdadeira unidade, aquela que tem origem em Deus, nasce da obediência voluntária e do amor autêntico, não da dominação. Naquele lugar, a unidade estava sendo usada como instrumento de controle. Quem se expressava de maneira diferente era corrigido. Quem insistia era isolado. Não crie problemas, advertiu um supervisor a um trabalhador certo dia. Apenas fiz uma pergunta, respondeu o trabalhador. Perguntas quebram a unidade, declarou o outro, encerrando o assunto. A comunicação perfeita começou a silenciar a voz da consciência. Expressões específicas eram esperadas. Frases particulares eram repetidas sem parar. A fé, que exige reflexão e dependência de algo maior, começou a perder espaço. Antes, o povo buscava a Deus nos momentos de silêncio. Agora recitavam comandos em voz alta. Antes, esperavam direção do céu. Agora, esperavam instruções do sistema ao seu redor. Cuxi já não era contado entre os líderes.
Os anciãos envelhecidos recebiam cada vez menos atenção. A nova geração foi criada para repetir palavras, não para pensar com profundidade. É assim que as coisas funcionam, diziam. Sempre foi assim, afirmavam, mesmo sabendo no fundo que não era verdade. A unidade havia se transformado numa prisão invisível. Tudo se movia rápido demais para permitir verdadeira consciência. Tudo funcionava bem demais para permitir questionamentos honestos. E enquanto toda a terra falava uma só língua, uma dúvida silenciosa começou a despertar no coração dos poucos que ainda se lembravam de como Deus realmente atua entre os seres humanos. E se essa unidade não tiver origem em Deus? A incerteza permaneceu viva em alguns poucos corações, mas a maioria já havia se comprometido com um determinado caminho. As estradas que antes apontavam para horizontes distantes agora convergiam para um único destino. A planície de Sinar se estendia ampla, plana e rica em solo fértil. Era fácil construir ali, fácil de vigiar do alto, fácil de manter sob controle. As Escrituras descrevem esse momento em Gênesis, capítulo 11, versículo 2, afirmando que, ao viajarem desde o Oriente, encontraram uma planície na região de Sinar e ali se estabeleceram. Eles habitaram naquele lugar, não apenas passaram por ele, não apenas atravessaram, eles permaneceram ali de forma permanente. Nimrod percebeu que aquele local atendia perfeitamente às suas ambições. Não havia terrenos difíceis, não havia necessidade de relocação constante naquele lugar. O povo podia permanecer unido sob uma única autoridade. Não precisamos mais de abrigos temporários, declarou enquanto caminhava pela planície aberta. Aqui podemos construir algo duradouro, respondeu um dos líderes. As tendas, que sempre simbolizaram movimento e dependência de Deus, começaram a desaparecer da paisagem. Em seu lugar, surgiram moradias sólidas e permanentes, construídas com a intenção de durar por gerações. O povo deixou de se preparar para partir e passou a planejar assentamentos fixos. Não viveremos mais como se estivéssemos apenas de passagem, anunciou Nimrod diante de uma assembleia pública. Já viajamos o suficiente, concordou um homem. Chegou a hora de permanecermos, acrescentou outro. O conceito foi acolhido com entusiasmo. Avançar exigia fé e confiança. Ficar no mesmo lugar não exigia mais do que organização eficiente. A dispersão da humanidade, ordenada por Deus nos dias após Noé, começou a parecer arriscada demais para um povo que havia aprendido a confiar no controle humano. Espalhar-se pela terra gera fraqueza, proclamou Nimrod. Permanecer juntos nos torna poderosos, repetiram as pessoas atrás dele. A cidade começou a tomar forma. Estradas foram planejadas e construídas. Áreas foram designadas para propósitos específicos. Tudo tinha uma função e cumpria uma intenção determinada. O cotidiano passou a girar em torno daquele local permanente. Um senso de proteção vinha das barreiras ao redor. A confiança vinha da proximidade uns dos outros. Temos segurança aqui, disse uma mãe ao trancar a porta ao anoitecer. Nenhuma força pode nos separar neste lugar, respondeu seu marido. Mas algo de grande importância estava sendo deixado para trás. Deus havia instruído a humanidade a se espalhar pela terra, não a se reunir em um único lugar. A obediência estava sendo lentamente colocada de lado, não por resistência aberta, mas por escolhas práticas. Deus nos instruiu a povoar toda a terra, murmurou um ancião, suas palavras quase esquecidas. Já estamos povoando esta área, respondeu um jovem sem entender a diferença. Nimrod dirigia cada decisão, determinando onde as estruturas seriam erguidas, como os assuntos seriam gerenciados, quem manteria a ordem. O povo experimentava segurança, mas esse sentimento trazia um custo.
A liberdade de seguir a orientação divina estava sendo trocada pela previsibilidade de uma instituição humana. Enquanto permanecermos neste lugar, nada nos pegará desprevenidos, disse Nimrod aos seus mais próximos. Nem mesmo os céus acima, respondeu alguém com um toque de humor. A cidade passou a ser vista como inatingível, eterna, um refúgio contra qualquer ameaça futura. O terror do dilúvio estava sendo combatido não com fé, mas com determinação teimosa. Aos poucos, a ideia de se espalhar começou a causar ansiedade. E se nos dividirmos? Alguém perguntou. Vamos perder tudo o que construímos, respondeu outro. Então vamos ficar exatamente onde estamos, decidiu o grupo. A decisão foi selada sem qualquer anúncio formal. Não houve proclamação oficial, apenas a determinação coletiva de permanecer no lugar. A cidade que jamais desmoronaria começou a se formar, não apenas em pedra física, mas na consciência coletiva do povo. A peregrinação havia terminado, a jornada havia chegado ao destino, o estilo de vida nômade foi abandonado. E enquanto a planície de Sinar se enchia de estruturas sólidas e certezas humanas, uma pergunta continuava a surgir em silêncio, rejeitada pela maioria, mas ainda viva no coração daqueles que lembravam o que o Criador havia dito. Mas Deus havia ordenado à humanidade que se espalhasse pela terra. A ideia de permanecer num só lugar começou a ganhar forma física pelas mãos cansadas dos trabalhadores. O som dos fornos de tijolos tornou-se parte do ritmo diário. As chamas ardiam desde o primeiro raio de sol. O barro era moldado, deixado endurecer e depois assado em calor intenso. O trabalho era exaustivo, o suor corria livremente. A dor nos braços nunca cessava, mas ninguém escolhia desistir. Nimrod andava entre os fornos, observando cada detalhe com atenção. Ele entendia que o esforço compartilhado cria laços com mais força do que meras palavras. Aqueles que trabalham lado a lado suportam dificuldades lado a lado, e aqueles que suportam juntos aceitam permanecer juntos. Cada tijolo representa um passo rumo à nossa proteção, declarou ele aos trabalhadores reunidos. Aqui estamos construindo a nossa própria sobrevivência. As pessoas começaram a aceitar essa crença. Permanecer unidos parecia ser o único caminho para continuar existindo. A dispersão, que antes era entendida como obediência a Deus, passou a ser vista como um perigo desnecessário. Se nos espalharmos pela terra, ficaremos vulneráveis, afirmou um homem enquanto enxugava o suor do rosto. Ficar sozinho nos torna alvos fáceis, respondeu outro. Nimrod fortaleceu essa ideia com convicção calma e firme. Estar juntos significa que ninguém pode nos vencer, declarou. Estar separados significa desaparecer na escuridão. Suas palavras encontraram mentes receptivas. O antigo terror do grande dilúvio ainda vivia na memória coletiva. A ideia de vagar sem destino parecia perigosa demais. Permanecer, construir e se defender parecia razoável. Deus nos instruiu a seguir em frente, murmurou um ancião ao observar os fornos. Deus nos enviou para prosperar, respondeu um jovem. E olhe ao redor, estamos prosperando bem aqui. Passo a passo, a obediência começou a ser percebida como uma ameaça. O mandamento divino de se espalhar pela terra começou a parecer contrário à segurança. Aqueles que guardavam a lembrança das palavras de Deus passaram a ser vistos como uma ameaça a tudo. Por que continuar insistindo nisso agora? Exigiam. Olhe ao seu redor. Tudo está funcionando bem. O trabalho árduo ocupava cada pensamento. Não havia oportunidade para uma contemplação mais profunda. O barulho dos fornos não permitia espaço para o silêncio. E sem silêncio não havia comunhão com Deus. Sem comunhão não havia confiança nele. Quanto mais construímos, mais poderosos nos tornamos.
proclamava Nimrod. E quanto mais poderosos nos tornamos, menos temos que temer. A permanência se transformou no objetivo supremo. A cidade deixou de ser apenas um abrigo e passou a ser um compromisso solene. O povo já não fazia preparativos para partir. Estavam se preparando para ficar para sempre. As tendas desapareceram quase por completo. Em seu lugar, surgiram paredes sólidas e permanentes. A vida começou a ser planejada para gerações futuras naquele exato local. Meus filhos serão criados bem aqui, anunciou uma mulher com evidente orgulho. E os filhos deles também, concordou seu marido. Nimrod observava com profunda satisfação. Sua visão estava se tornando realidade. Não apenas uma cidade fixa, mas uma forma fixa de pensar. Uma população que já não queria depender dos céus, mas sim do chão que haviam construído com as próprias mãos. Deus nos pede fé, falou um ancião já desgastado pelos anos. A fé não constrói barreiras de proteção, respondeu alguém. Os tijolos constroem proteção. Essa frase se espalhou rapidamente. O que antes era confiança em Deus, agora era confiança nas coisas concretas. Espalhar-se passou a ser visto como fraqueza, obedecer como perigo e teimosia como sabedoria. Sem perceber o que estava acontecendo, o povo começou a ver Deus como um obstáculo ao seu plano de segurança. Eles não diziam isso abertamente, mas o pensamento existia dentro deles. Afinal, se submetessem à vontade dele, teriam que abandonar tudo o que estavam construindo. Se Deus nos mandar partir, começou alguém a dizer. Nós não vamos partir, interrompeu outro. Isso destruiria tudo o que construímos. O pensamento carregava perigo, mas parecia sensato do ponto de vista humano. O sonho da permanência havia tomado conta por completo. O povo já não desejava caminhar ao lado de Deus. Desejava que Deus aceitasse o local que haviam escolhido para si. E enquanto os fornos continuavam em chamas, enquanto os tijolos se acumulavam em pilhas crescentes, e enquanto o povo se convencia de que permanecer significava sobreviver. Uma pergunta começou a surgir em silêncio, pesada demais para ser dita em voz alta, mas impossível de ser ignorada. E se o próprio Deus fosse visto como o verdadeiro obstáculo para esse plano? A ideia surgiu enquanto as chamas ainda rugiam nos fornos e o povo havia parado de falar sobre partir. O chão parecia firme sob os pés, as paredes continuavam subindo, a cidade parecia impenetrável. Mas Nimrod reconhecia que algo essencial ainda faltava. Permanecer num lugar não era suficiente. Era necessário deixar uma marca no mundo. Era necessário criar um símbolo que ninguém pudesse ignorar. Ele reuniu seus conselheiros mais próximos numa tarde, quando o trabalho do dia já estava acabando e o cansaço tornava os homens mais receptivos a grandes promessas. Construímos moradias, começou Nimrod. Construímos barreiras, construímos segurança. Os homens assentiram com a cabeça. Mas tudo isso ainda é insuficiente, continuou ele. Precisamos de algo muito maior. Um dos líderes franziu a testa, confuso. Maior de que forma? Algo visível a grandes distâncias, respondeu Nimrod. Algo que dure por todas as eras. O silêncio caiu sobre o grupo. Uma marca permanente, falou outro homem em tom baixo. Um testemunho do nosso poder, acrescentou Nimrod. Foi nesse momento que o conceito foi apresentado pela primeira vez. Vamos construir uma torre. Alguns no grupo trocaram olhares incertos. Outros prenderam a respiração em expectativa. Uma torre tão imensa, explicou Nimrod, que seu topo alcançará os próprios céus. A proposta se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Em pouco tempo, toda a população falava sobre isso e nada mais. As Escrituras registram esse momento em Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Então disseram,
Vamos, construamos para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. A torre não era apenas mais uma construção, era um símbolo de algo mais profundo. Era uma promessa feita a eles mesmos, era um desafio direto. Se tocarmos o céu, declarou um homem com visível empolgação, jamais seremos esquecidos. Nada terá o poder de nos destruir, respondeu outro. O céu, que antes era lembrado como um lugar de reverência e admiração, começou a mudar de significado. Deixou de ser apenas a morada de Deus. Passou a ser um limite a ser alcançado, um território a ser conquistado. Nimrod caminhava entre o povo enquanto o entusiasmo só crescia. Os céus estão nos observando, declarou. Agora eles verão do que somos capazes. Alguns sentiram um orgulho crescente, outros um aperto desconfortável no peito, mas ninguém ousou levantar objeções. A torre representava tudo o que haviam construído até aquele momento: sua união, sua força, sua permanência e seu controle. Ninguém na história jamais tentou algo assim, comentou um trabalhador. É exatamente por isso que nós vamos conseguir, respondeu outro. Os planos detalhados começaram a ser desenhados. Os melhores materiais foram cuidadosamente escolhidos. Os trabalhadores mais capacitados foram selecionados a dedo. Tudo girava em torno dessa nova construção ambiciosa. A cidade existente parecia modesta em comparação à grandeza desse projeto. Esta torre será a nossa proteção, declaravam as pessoas. Ela será a nossa garantia de segurança. Mas algo silencioso e perigoso acontecia no coração dessa ideia. O céu deixava de ser um lugar de oração e passava a ser um alvo humano. Já não era mais a direção para onde se olhava em busca de auxílio divino. Era a direção para onde se apontava, declarando: vamos chegar até lá. Um ancião tentou fazer um alerta. O céu não foi feito para ser nosso destino, disse ele, com a voz carregada de cansaço. É o trono do Todo-Poderoso, mas Deus nos deu inteligência, respondeu um jovem. Devemos colocá-la em uso. A frase foi prontamente acolhida. Afinal, ninguém afirmava estar em guerra contra Deus. Eles apenas queriam demonstrar que já não precisavam depender dele. A torre passou a ser vista como uma vitória já conquistada. Um monumento que provaria ao mundo inteiro que a humanidade havia vencido o medo, escapado do juízo e superado a necessidade de se humilhar. Nimrod observava tudo em silêncio. Ele compreendia que esse projeto transformaria tudo, não apenas a paisagem física, mas o coração do povo. O céu, antes distante e sagrado, agora era tratado como um objetivo alcançável. A fé deu lugar à ambição. A reverência cedeu espaço ao desafio ousado. E à medida que os planos para a torre se espalhavam pela planície de Sinar, uma pergunta começou a surgir, ainda fraca, mas carregada de perigo, dentro dos corações daqueles que ainda se lembravam de quem governa os céus. Qual é, afinal, o propósito de alcançar o céu? A empolgação tomou conta da cidade como uma corrente poderosa. O projeto da torre já não era apenas assunto dos líderes, estava presente em todas as conversas. Por toda parte, as mesmas palavras eram repetidas, como se tivessem sido ensaiadas. Não havia dúvidas, não havia hesitação. Havia uma única frase que unia a todos. Vamos construir um nome para nós mesmos, proclamavam. A frase ecoava pelas ruas, nos canteiros de obras, nas reuniões ao entardecer. Era curta, poderosa e fácil de lembrar. Aos poucos, passou a definir o propósito por trás de cada ação. A torre já não era apenas alta, era o caminho para a glória humana. As Escrituras registram esse momento com clareza, não como um detalhe menor, mas como a verdadeira intenção presente nos corações.
O povo já não falava em agradar a Deus, falava em ser lembrado por todas as gerações. Nosso nome será reconhecido em toda parte, declarou um trabalhador com evidente orgulho. Nossos descendentes falarão sobre o que realizamos, acrescentou outro. O mundo inteiro saberá quem somos, contribuiu uma terceira pessoa. A glória que antes era dada a Deus pelas colheitas abundantes, pelo dom da vida e pela proteção divina, começou a mudar de direção. O foco já não estava no céu acima. Estava no trabalho das mãos humanas, nos nomes e conquistas humanas. Nimrod observava com atenção intensa. Ele não precisava exigir adoração, não precisava pedir honra. O próprio povo começou a oferecer essas coisas voluntariamente. Se Nimrod nunca tivesse vindo, nada disso existiria, diziam. Ele nos deu um propósito, reconheciam outros. Ele nos uniu, repetiam constantemente. O nome de Nimrod passou a ser associado a tudo o que dava certo. A estrutura organizada, a sensação de segurança, a visão de futuro. Sempre que alguém resolvia um assunto importante, seu nome era mencionado. Sempre que surgia uma dificuldade, buscavam sua orientação. Consulte Nimrod virou uma frase ouvida por toda parte. As reuniões começaram a mudar de caráter. Antes, os homens contavam histórias do grande dilúvio, falavam do poder impressionante de Deus e citavam promessas de tempos antigos. Agora falavam de expansão, de grandeza e de permanência duradoura. Estamos construindo algo maior do que qualquer indivíduo entre nós, proclamou um líder. Estamos construindo a nossa própria identidade, corrigiu outro. A diferença era sutil na superfície, mas carregava um significado profundo. Surgiram cantos simples entre a população. Não eram orações oferecidas a Deus, eram declarações de autoexaltação. Temos força, estamos unidos, nosso nome viverá para sempre. Um ancião tentou recordar o que havia sido deixado de lado. O nome que realmente perdura pertence ao Senhor, disse ele com voz fraca. O Senhor observa tudo o que fazemos, respondeu um jovem. Mas agora o momento é nosso. O ancião silenciou. Ele reconheceu que algo fundamental havia mudado. Quando o nome de um homem cresce, seu coração se afasta de Deus sem que perceba. A glória divina não foi tomada à força. Ela foi sendo substituída, primeiro pelo trabalho, depois pela estrutura organizada e, por fim, pela reputação humana. Nimrod não interveio, não ofereceu correção, não emitiu alertas, simplesmente caminhava entre o povo, enquanto a admiração por ele continuava crescendo. Seu nome era pronunciado com profundo respeito, às vezes com ansiedade, às vezes com reverência silenciosa. Ele nos guiou até aqui, diziam. Ele vai garantir que permaneçamos aqui. A torre continuava subindo, mas algo invisível também se erguia ao lado dela. O orgulho, a certeza absoluta de que a humanidade havia descoberto seu próprio caminho. A convicção firme de que já não era necessário olhar para o céu em busca de direção. O nome humano ocupava o centro. O esforço humano determinava o que viria pela frente. A voz humana tomava o lugar da voz divina. E enquanto as multidões repetiam a mesma frase, convencidas de que haviam encontrado segurança em sua própria grandeza, uma pergunta começou a pesar no coração dos poucos que ainda guardavam a lembrança do Criador. Quando o nome de um homem se torna maior, onde fica o nome de Deus? A pergunta permaneceu no ar, sem resposta imediata, e o tempo continuou passando. A torre seguia subindo dia após dia, nível após nível, pedra sobre pedra. O céu permanecia inalterado. Nenhum trovão rugia, nenhum sinal aparecia, nenhum aviso visível descia. O silêncio parecia completo. O povo olhava para o topo da estrutura e depois levantava os olhos para o alto, esperando algum tipo de resposta. Mas nada acontecia, nenhuma voz falava, nenhum juízo caía, nenhum obstáculo surgia. Deus não impediu nosso progresso,
comentou um trabalhador, enquanto enxugava o suor do rosto. Se isso fosse errado, algo já teria acontecido, argumentou outro. Essas palavras começaram a se espalhar com velocidade impressionante. O silêncio passou a ser interpretado como aprovação. A ausência de julgamento passou a ser entendida como acordo divino. Nimrod percebeu essa realidade antes de qualquer outro. Caminhava entre as obras, observando a confiança crescente. Cada dia que passava sem interferência fortalecia sua posição. Cada nascer do sol tranquilo aumentava a convicção do povo de que estavam no caminho certo. Os céus nos observam, disse ele com serenidade, e permanecem em silêncio, completou alguém. O silêncio transformou-se em argumento. Se Deus fosse contra nós, já teria agido, afirmavam. O fato de nada ter acontecido prova que nosso caminho é correto, mas o silêncio de Deus nunca foi permissão. Sempre foi paciência. Os mais velhos ainda carregavam essa lembrança. Alguns anciãos trocavam sussurros entre si. Deus não opera segundo o tempo humano, observou um deles. Ele está esperando, respondeu outro. E quando ele age, é definitivo, acrescentou um terceiro. Mas essas vozes tinham pouco peso diante do clamor da construção. O som das ferramentas soava mais alto que qualquer palavra de advertência. A atividade constante não deixava espaço para reflexão profunda. A torre tornou-se um emblema de vitória já conquistada. Cada novo andar era motivo de comemoração. O povo se alegrava com o próprio avanço. Estamos vencendo, proclamavam. Nada tem poder para nos deter. Nimrod começou a falar com ainda mais segurança. Avancem, ordenava. Continuem. Os céus não podem nos impedir. Ele não afirmava que Deus havia aprovado. Não precisava dizer isso. O silêncio fazia esse papel por ele. O engano se espalhava sem confronto direto. Não havia revolta aberta, apenas autoconfiança excessiva. Nunca estivemos tão distantes do medo, observou um homem. Nunca estivemos tão perto dos céus, respondeu outro. Mas era exatamente aí que residia o perigo. O silêncio estava sendo confundido com ausência. A paciência estava sendo confundida com concordância. A espera divina estava sendo interpretada como indiferença. A torre continuava a subir. O orgulho fortalecia sua presença. A certeza humana se enraizava. O povo já não questionava se deveria continuar. Simplesmente seguia em frente. Deus está conosco, declaravam com confiança. Se não fosse verdade, já teríamos sido impedidos. Nimrod aceitava essa crença, ou ao menos queria aceitá-la. O silêncio reforçava sua convicção de que havia ultrapassado os antigos limites, que o mundo havia sido transformado, que a humanidade havia amadurecido. Mas o céu não estava vazio, apenas esperava. E à medida que a torre se aproximava das nuvens, enquanto o povo celebrava a ausência de resposta como se fosse triunfo, uma pergunta começou a tomar forma, silenciosa e cheia de perigo, nas profundezas dessa história em desenvolvimento. E se o silêncio de Deus não fosse aprovação? E se fosse apenas a calmaria antes da ação? A espera parecia ter terminado a favor da humanidade. A torre permanecia firme, o céu sem resposta, e isso foi o suficiente para transformar a cautela em certeza absoluta. A cidade entrou num espírito de celebração. Discursos formais, reuniões públicas e promessas de um futuro sem preocupações tomaram conta do ambiente. Nimrod passou a falar com mais ousadia. Chegamos até aqui por nossos próprios esforços, declarou diante das multidões. Trabalhamos em unidade, raciocinamos em unidade, construímos em unidade. O povo ouvia com total atenção. Suas palavras traziam conforto ao coração. Afinal, todos podiam ver os resultados bem diante de seus olhos. Não precisamos mais viver com medo, continuou Nimrod. Não precisamos mais esperar por sinais do céu. Alguns sentiram um leve desconforto ao ouvir essas palavras, mas ninguém falou em objeção.
A forma de falar não era de confronto aberto com Deus. Era de substituição silenciosa. Deus nos deu a capacidade de pensar, declarou um homem entre a multidão. E agora colocamos essa capacidade em prática, respondeu outro. As celebrações reforçavam a ideia de progresso. Melodias simples eram executadas. Crianças corriam de um lado para o outro brincando. Os líderes exibiam expressões de satisfação. Tudo parecia estar em perfeita ordem. O sistema funcionava de forma eficaz. A torre continuava a subir. A cidade prosperava. Nunca alcançamos esse nível de organização, comentou um comerciante. Nunca tivemos tanta força, concordou outro. Nimrod começou a introduzir um novo conceito gradualmente ao longo do tempo. Não dependeremos mais do que não pode ser visto, afirmou certa vez a um círculo de confiança. Agora temos autoridade sobre o nosso próprio destino. Essas palavras não foram ditas como desafio direto. Foram apresentadas como sinais de maturidade, como indicadores de avanço, como libertação de antigas angústias. Não precisamos mais esperar, declarou. Já tomamos nossa decisão. A independência de Deus passou a ser vista como qualidade positiva. A dependência de Deus passou a ser tratada como fraqueza dos tempos antigos. Deus nos ajudou no início, comentou alguém. Agora a responsabilidade é nossa, respondeu outro. Os mais velhos se afastaram sem dizer uma palavra. Reconheciam que algo grave estava acontecendo. Quando uma pessoa começa a acreditar que controla o próprio destino, seu coração se fecha à voz de Deus. Quem fornece o alicerce de tudo isso? Murmurou um deles, olhando para a torre. Nós mesmos fornecemos, respondeu um jovem sem hesitar. A rebelião não chegou com gritos ou armas, chegou com aplausos, com discursos bem elaborados, com promessas de estabilidade. Disfarçou-se de progresso. Nimrod não negou Deus em público, apenas tornou Deus desnecessário, e isso se mostrou mais perigoso do que uma negação direta. Se algo der errado, nós corrigiremos, disse ele. Não temos nada a temer. O povo confiou nessas palavras. Afinal, tudo parecia sólido e seguro. Mas o alicerce invisível que sustentava toda a existência estava sendo ignorado. A confiança havia sido retirada do Criador e colocada no sistema humano. A torre tornou-se o símbolo dessa nova convicção. Um mundo onde a humanidade decide, comanda e governa sem precisar olhar para o céu. A independência de Deus tornou-se o ideal supremo. E enquanto as celebrações continuavam, enquanto os discursos prometiam segurança sem fim, uma pergunta começou a surgir em silêncio, pesada demais para ser respondida com festa, mas impossível de ser descartada. Quando Deus é rejeitado, quem sustenta o mundo? A pergunta não recebeu resposta pública, mas já havia sido respondida em silêncio nos níveis mais altos da estrutura. Ali, onde poucos se atreviam a subir, o vento soprava com mais força e a cidade parecia pequena e distante. As pessoas lá embaixo pareciam minúsculos pontos em movimento. Aqueles que subiam experimentavam algo totalmente novo, uma sensação de controle absoluto. Nimrod encontrava prazer naquele local. Reunia apenas seus líderes mais confiáveis, homens que não faziam perguntas, homens que haviam demonstrado lealdade ao sistema. A subida era feita em completo silêncio. Degrau após degrau, os sons da cidade desapareciam à distância. Isto é suficiente, declarou Nimrod, parando próximo à borda. Os homens observavam ao redor. A vista se estendia em todas as direções. O céu parecia mais próximo. A torre já havia se tornado a estrutura mais alta que o mundo já conhecera. Vocês entendem por que estamos fazendo isso? Perguntou Nimrod. Alguns assentiram com a cabeça em resposta. Outros permaneceram sem palavras. Para nossa proteção, um deles respondeu: para que não sejamos espalhados pela terra.
disse outro. Nimrod levantou a mão, pedindo silêncio. Isso é o que o povo acredita, disse ele com serenidade. Mas isso representa apenas parte da verdade. Os homens trocaram olhares entre si. A torre não é apenas um abrigo, continuou Nimrod. É um assento de autoridade. Um assento? Perguntou um dos líderes confuso. Um centro de governo, explicou Nimrod. Um centro que não depende do céu. O vento ficou mais forte. O silêncio se tornou pesado de tensão. Enquanto eles olharem para cima, explicou Nimrod, verão o que conquistamos. Não buscarão orientação divina. Aceitarão ordens humanas. Um dos homens engoliu em seco. Isso não é perigoso? Perguntou com hesitação. O verdadeiro perigo está em depender daquilo que não se pode ver, respondeu Nimrod. A humanidade precisa de algo sólido e tangível. Ali, o propósito verdadeiro foi revelado. A torre não foi feita para defesa. Não era apenas um símbolo, era um sistema silencioso de desafio, ocupando o espaço que pertencia à autoridade divina. O céu governa de longe, declarou Nimrod. Nós governaremos daqui mesmo. As palavras não foram ditas com raiva, foram ditas com profunda convicção. Para ele, isso representava avanço, representava evolução, representava libertação do antigo terror. Quando a torre estiver concluída, continuou, ninguém mais perguntará o que Deus deseja. Perguntarão o que nós estamos fazendo agora. Alguns líderes sentiram o orgulho crescer dentro de si. Outros sentiram o medo se aproximar. Mas nenhum deles desceu daquela altura. Todos entenderam que, ao permanecer ali, estavam escolhendo um lado. A torre deixou de ser apenas uma construção e se tornou um trono. Não um trono declarado abertamente, mas um centro de autoridade contra o céu. Um lugar onde a humanidade se elevava acima do medo e da dependência. Estamos transformando o mundo, declarou um líder. Estamos criando um mundo totalmente novo, respondeu Nimrod. Lá embaixo, o povo ainda acreditava que construía para proteção. Não sabiam que, no topo, o propósito havia mudado. A torre já não apontava para Deus, apontava contra ele. O céu já não era visto como morada. Passou a representar um limite a ser superado. O que as mãos humanas construíram agora ocupava o espaço sagrado, antes reservado apenas à devoção. Nimrod fixou o olhar no horizonte distante. A estrutura colossal continuava a subir. A provocação havia sido lançada, e enquanto seus conselheiros de confiança desciam em silêncio, levando consigo um conhecimento que mudaria tudo, uma pergunta impossível de evitar, começou a pesar sobre o curso da própria história. Mas o Todo-Poderoso toleraria tamanha afronta? Nenhuma resposta veio do topo da torre, mas a resposta já estava a caminho. Ela não se manifestou como trovões estrondosos, não se manifestou como ventos uivantes. Emergiu de onde sempre estivera, dos céus que os mortais haviam decidido desafiar. As Escrituras registram esse instante com linguagem breve, mas carregada de significado. Gênesis, capítulo 11, versículo 5, relata que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos de Adão estavam construindo. O Todo-Poderoso desce, não por causa da distância, não porque precisava olhar de perto, mas porque a época de apenas observar havia chegado ao fim. O olhar sagrado percorreu cada canto de Babel. Testemunhou a cidade meticulosamente planejada, as ruas agitadas, os fornos em brasa, a estrutura subindo cada vez mais alto. Viu a humanidade unida, mas não unida em fidelidade, unida em rebeldia, unida em oposição ao plano que ele havia ordenado após Noé. No nível do chão, tudo parecia igual. O trabalho seguia normalmente, as ordens continuavam sendo dadas, os cidadãos repetiam expressões conhecidas, os céus não emitiam som algum. Terminamos mais um andar hoje.
anunciou um capataz com confiança. O topo está perto, respondeu seu companheiro. O que eles não perceberam foi que o céu já havia descido. O Todo-Poderoso não se impressionou com a altura da torre. A construção não representava ameaça para ele. O que chamou sua atenção foi a motivação escondida por trás dela. Uma motivação que trocou dependência por autoridade, fé por segurança fabricada, humildade por arrogância. Vejam, a humanidade está unida, pronunciou o Senhor, e isso é apenas o começo do que são capazes. Essa união, que poderia ter sido algo belo, havia se tornado algo ameaçador. Quando os mortais se unem longe de Deus, nenhum limite os contém. A corrupção ganha forma, a ilusão acumula poder, a insurreição se cristaliza em forma organizada. Nimrod, naquele instante exato, ainda se imaginava no controle de tudo. Seus subordinados obedeciam, as multidões o seguiam, a construção avançava. De onde estava, o silêncio dos céus ainda lhe parecia uma vitória. Nenhuma força nos impedirá, comentou a alguém ao seu lado. Temos um grande número de pessoas, veio a resposta. Somos uma única entidade, declarou Nimrod por fim. Mas um elemento escapava completamente de seu alcance. O veredito do alto. O Todo-Poderoso não precisava de um incêndio devastador. Não precisava de um segundo dilúvio. Sua resposta seria precisa, direta e suficiente. Ela atingiria o núcleo de tudo o que haviam construído. O momento do juízo se aproximava. Os céus não haviam se retirado. Continuavam atentos. Cada expressão entre o povo, cada ordem emitida, cada tijolo empilhado como substituto da verdadeira confiança era observado. O Todo-Poderoso não desceu para dialogar. Ele desceu para executar. E enquanto os mortais acreditavam estar moldando o amanhã, enquanto sua união parecia inquebrável, uma pergunta começou a se formar, concreta e inevitável. Há momentos de receber sua resposta. Como o Todo-Poderoso reagiria a uma civilização unida contra ele? A resposta veio de forma bem diferente do que muitos imaginavam. Nenhuma chama caiu do céu, nenhuma barreira desmoronou, nenhum exército atacou. O julgamento começou quase invisivelmente durante um turno comum. O amanhecer surgiu como de costume. Os trabalhadores chegaram a seus postos. As ordens começaram a descer do topo. "Tragam mais barro!" gritou um capataz. O operário abaixo olhou para cima, confuso. "Como?" respondeu franzindo a testa. "Barro! Traga mais barro!" repetiu o capataz com os dentes cerrados. O trabalhador fez um gesto de desespero. "Suas palavras não fazem sentido para mim." Outros começaram a se virar. As vozes se misturaram. Termos familiares soaram estranhos. Sons normais não transmitiam nada. A desorientação se espalhou como fogo. As Escrituras registram esse instante em Gênesis capítulo 11, versículo 7. "Venham, vamos descer e confundir a língua deles, para que não entendam uns aos outros." O único elemento que sustentava todo o aparato era a linguagem compartilhada. E o Todo-Poderoso atingiu exatamente essa vulnerabilidade. "Você está me zombando?" gritou um homem. "Sua fala é um absurdo para mim", chorou outro desesperado. As ordens se tornaram inúteis, a coordenação evaporou. A liderança se desfez, gritos se chocavam entre si. Movimentos frenéticos substituíam a conversa, mas não resolviam nada. "Todos parem!" tentou gritar um comandante. Ninguém obedeceu. Não por desafio, mas por total incompreensão. Todo o trabalho cessou. Ferramentas caíram no chão. Os operários se afastaram uns dos outros. Pequenos grupos começaram a se formar, unidos apenas pela compreensão mútua do mesmo idioma. O caos tomou conta das planícies. Nimrod desceu rapidamente ao perceber a catástrofe. Tentou falar com seus comandantes, mas encontrou apenas olhares vazios. "Reúnam todos", exigiu.
Eles apenas o encararam em silêncio. Respondam, insistiu. Silêncio. O reino começou a ruir ali mesmo, sem armas, sem invasores, sem rebelião organizada. A destruição da comunicação foi o suficiente para fazer tudo desmoronar. A unidade construída à parte do Todo-Poderoso revelou sua fragilidade. O domínio se dissolveu em nada. A torre, antes símbolo de supremacia, tornou-se apenas uma carcaça abandonada. As famílias começaram a partir. Grupos se dispersaram em todas as direções. A dispersão, que haviam rejeitado com teimosia, agora se realizava de forma involuntária. Não podemos ficar aqui, disse alguém. Mas para onde vamos? Perguntou o outro sem ouvir resposta. Nimrod permaneceu imóvel, absorvendo tudo. O que levou anos de esforço ruiu em poucas horas. Seu reino mostrou-se impotente diante da intervenção invisível dos céus. A supremacia humana desmoronou sem batalha. Desmoronou em silêncio. Desmoronou em confusão. Desmoronou porque o céu nunca foi sua base. A torre ficou inacabada, abandonada. Babel perdeu seu centro. A reputação que tentaram engrandecer começou a desaparecer entre línguas fragmentadas. E enquanto o povo se dispersava, enquanto o sistema se desfazia diante de todos, uma pergunta permanecia, profunda e inquietante, ecoando por trás de tudo o que havia acontecido. E Nimrod, o que ele realmente estava buscando? A pergunta logo encontrou sua resposta. Os escombros de Babel declaravam a verdade com clareza. O que antes era barulho, precisão e grande visão, agora era silêncio, destroços espalhados e estradas desertas. A torre permanecia perpetuamente inacabada, um alerta para todas as eras futuras. Nimrod continuava ali, despojado de seu status real, sem o papel de comandante, reduzido a um homem comum, olhando para o colapso do seu próprio aparato. O povo havia se dispersado, os comandantes haviam fugido, o reino havia evaporado. Ele observava a alvenaria caída, os andares interrompidos da estrutura e compreendia algo que jamais havia expressado. Isso não foi apenas uma confusão de línguas, murmurou. Foi um acerto de contas. A verdade oculta vinha à tona. Nimrod nunca buscou apenas proteger seus seguidores. Nunca buscou apenas evitar outra catástrofe de águas. O que ele tentou erguer era muito mais ambicioso e muito mais perigoso. Tentou desviar o plano divino. Desde o princípio, o Todo-Poderoso havia prometido salvação à humanidade. Uma linhagem, um destino, um prometido que surgiria no tempo certo. Para que isso acontecesse, o povo precisava se espalhar, formar nações distintas e cumprir a intenção dos céus. Mas Nimrod tentou impedir isso. Seu plano era criar um sistema permanente que excluísse o Todo-Poderoso. Um governo totalmente humano, uma civilização estruturada onde a humanidade não precisasse de nada vindo do alto, onde a espera deixasse de existir, os pactos desaparecessem, a dependência cessasse, onde tudo fosse orquestrado a partir da terra. A torre nunca foi uma escada rumo ao paraíso. Era um trono de poder para dominar o planeta. Se permanecerem unidos, ele dizia com frequência, nada poderá quebrá-los. Se mantiverem a solidariedade, não precisarão esperar por nada, nem por ninguém. Essa era a verdadeira provocação. Nimrod não queria se aproximar do Todo-Poderoso. Ele queria substituí-lo. O aparato que ele criou introduziu uma nova mentalidade na história humana. A crença de que os mortais podem ocupar o lugar do Criador, que podem governar sem se submeter, que podem moldar o destino sem aliança sagrada. Era a mentalidade original antimessiânica, não de um indivíduo contra o Messias que ainda viria, mas de um sistema contra o plano redentor. É por isso que o Todo-Poderoso interveio.
É por isso que Babel caiu, é por isso que a unidade se despedaçou. Foi mais do que uma confusão de línguas, foi a proteção do plano eterno. Nimrod entendeu isso tarde demais. Sua reputação não foi elevada, sua torre não tocou o firmamento, seu sistema não obteve permanência, mas algo seu sobreviveu entre os escombros. O conceito sobreviveu, o conceito de existir sem o Todo-Poderoso, de ter segurança sem fé, de progredir sem submissão, tudo administrado por mortais. Nimrod desapareceu dos registros históricos, mas a mentalidade que ele libertou continuou percorrendo o mundo. Surgiu em grandes impérios, em sistemas organizados, em corpos governantes, nos recantos mais íntimos do coração humano. Cada vez que os mortais tentam ocupar o lugar do Todo-Poderoso, Babel renasce. Os destroços ficaram para trás, mas a lição perdurou por incontáveis gerações. O plano divino não foi interrompido. O prometido viria, a aliança seria cumprida. Nenhum sistema humano tinha poder para impedir isso. Mas o confronto continuaria, e a pergunta definitiva não pertence apenas à antiguidade. Ela ressoa até o nosso presente, atravessa gerações, chega como um aviso sutil e constante. A mentalidade de Nimrod. Ela realmente morreu? Os destroços permaneceram, a torre nunca foi concluída. As populações se espalharam pelos territórios, mas a história de Babel não terminou ali. Ela apenas assumiu outras formas. Nimrod se tornou o primeiro mortal a tentar governar sem o Todo-Poderoso, não com espadas, nem com brutalidade aberta, mas por meio de organização sistemática. Ele mostrou que é possível afastar-se do Todo-Poderoso sem negar sua existência. Basta torná-lo desnecessário, basta colocar o controle humano no centro, basta trocar a dependência por uma proteção ilusória. Essa é a herança de Nimrod. Babel foi mais que um antigo assentamento. Foi um modelo, uma mentalidade, uma lógica, um cenário onde os mortais dizem: eu cuidarei disso sozinho, eu estou no comando, eu dou as ordens. E essa convicção não morreu junto com as pedras da torre. Na era atual, Babel continua viva. Surge em administrações que acreditam poder orquestrar a civilização sem o Todo-Poderoso, em instituições religiosas que substituem vida por regulamentos e hierarquias, em sistemas que prometem proteção enquanto exigem obediência cega. E, frequentemente, em corações humanos que deixam de orar, de esperar, de confiar. Cada vez que os mortais tentam ocupar o lugar do Todo-Poderoso, Babel se ergue mais uma vez. O Todo-Poderoso não destruiu Babel por medo dos mortais. Ele a destruiu para proteger seu plano, o plano de salvação, o plano do prometido, o plano para recuperar o que foi perdido no Éden. Esse plano jamais foi destruído. Ele nunca sofreu atraso, nunca conheceu derrota, e ainda assim tem sido e sempre será contestado. A história de Nimrod nos convida a examinar o íntimo de nós mesmos e a fazer uma pergunta simples, porém profunda. Onde temos ancorado nossa confiança? No firmamento ou nas estruturas que construímos? Pois a cada vez que os mortais escolhem o domínio em vez da rendição, Babel começa a ressoar novamente, e o Todo-Poderoso continua em vigilância.